Deixa eu só minimizar aqui. Então, hoje nós vamos falar um pouco de alguns assuntos, dos assuntos bem iniciais mesmo, tá, pessoal? Alguns assuntos que nós, para quem está começando, né, é tudo muito novo, mas para as pessoas que já estão um pouco à frente, é sempre bom dar uma revisada, tá? Então, o nosso encontro da tutoria hoje, nós vamos falar sobre os assuntos mais iniciais. Então, vamos começar, então, a gente começa falando um pouquinho sobre a palavra cura, né? Muitas vezes nós ouvimos, né, em certos discursos de Freud, quando ele vem falar que a psicanálise é a cura através da fala, né? Então o Freud, que ele fez, né? Quando ele iniciou, né, os seus estudos, ele veio trazer para a gente um pouco mais de familiaridade com esta palavra cura. Por quê? Porque antes, cura era somente através de medicamentos, era somente através de procedimentos, né, que eram utilizados aí, né, no final do século XIX, início do século XX, né, sempre lembrando que, quando eu digo do início, né, eu digo nesse período da psicanálise. Então, um dos pilares da psicanálise, por ser a cura, e como Freud vem dizendo, né, vem trazer para a gente esse conceito de mais, né, quando fala para a gente de cura, ele vem trazer uma maneira mais simples, né, a maneira mais fácil, né, a maneira mais óbvia, vamos dizer assim, segundo os estudos deles, para que a gente conseguisse acessar, né, o material do nosso inconsciente. Então, a questão da palavra cura, que é o que ele sempre usa em nos primeiros livros, né, nas suas primeiras obras, é um meio que ele encontrou para utilizar-se da palavra, do ser, né, do existir da cura para os pacientes, né? Depois um pouquinho a gente fala um pouco do complexo. Quando ele fala sobre um pouco de complexo, Lacan também, por ser né, um dos seus seguidores, e depois, né, um pouco mais à frente, ele cria suas próprias teorias, mas também baseadas, né, no que Freud escreveu. Então, a gente vai ver que quando você está lendo Freud, quando você está lendo Lacan, quando você está lendo sempre ele toca, né, em algum texto do outro, algum ponto do outro. Então, alguns destes pensadores, né, eles contrapõem, outros eles falam, eu concordo com Freud, mas eu discordo nesse ponto. Então, eles começam a criar as suas próprias teorias, mas muitas delas são baseadas e iniciadas, né, de acordo com o que Freud escreveu, com o que Freud começou através dos seus estudos. Então, a palavra complexo, ela surgiu dos trabalhos que Lacan trouxe, mas a partir do que Freud escreveu, que para ambos, né, quer dizer que se tratam de mecanismos, né, que classificam uma certa perturbação mental. Até depois tem alguns livros que eu estava lendo antes um artigo onde o autor ele fala sobre o complexo de Dona Florinda. Não sei se vocês já ouviram dizer. Ele fala que o complexo da Dona Florinda é que algumas pessoas, né, algumas pessoas humildes, como ela, não sei se todo mundo já assistiu Chaves, eu acredito que muitas pessoas, por ser famoso no Brasil, têm assistido,
Eu assisto até hoje, porque eu adoro. Então, a Dona Florinda, mesmo ela sendo uma pessoa humilde, ela tendo um pouquinho, né, um pouquinho mais de dinheiro que os outros, um pouquinho de uma condição financeira um pouquinho melhor, ela se acha superior aos outros, né? Então, aí a gente já consegue ver que, mesmo ela estando na mesma classe social das outras pessoas que moram lá na vila, ela se acha superior às outras pessoas. Então, por isso, esse complexo, né? Essa rejeição daquilo que ela não gosta nela mesma, né? Depois a gente fala um pouquinho do nosso iceberg, né? Que é o inconsciente. Eu costumo dizer que no inconsciente, eu gosto muito de imaginar como se fosse uma uma caixinha que a gente tem ali dentro do cérebro, né? Ela fica bem lá no fundo, bem lá embaixo mesmo, né? E lá nessa caixinha fica todos os nossos desejos, as nossas vontades, né, reprimidas, aquilo que a gente quer e a gente não pode, aquela briga que fica, eu quero fazer isso, mas eu não posso, os nossos sonhos, né, as coisas que a gente as coisas que a gente quer realizar. Então fica tudo lá no inconsciente. Então é através da fala, né, então se a gente começar já a observar, é através da fala, né, que a gente começa a curar para acessar o inconsciente. Porque todo o material que a gente precisa colher, né, dos nossos pacientes, durante, né, as nossas sessões com os nossos pacientes, eles estão lá dentro do inconsciente. De que maneira que a gente vai trazer, né, para o nosso campo mental? É através da fala, que aos poucos a gente vai conseguindo acessar e vai conseguindo fazer com que o paciente encontre, né, o caminho através das ferramentas, né, que a gente oferece para ele, como as perguntas, como os insights, os pensamentos, a transmissão de sentimento durante durante as sessões, que a gente vai aos poucos conseguindo acessar os materiais do inconsciente do paciente. Então, por isso é tão complexo ainda, né, esses estudos, os nossos estudos, né, o nosso trabalho que é acessar o inconsciente dos nossos pacientes através da fala. Bom, depois a gente vai falar um pouquinho de transferência. A transferência, pessoal, trazendo para uma maneira assim mais lúdica, a transferência seria quando o analisado, ele transfere para nós, os psicanalistas, né, os terapeutas, as impressões que eles têm. Por que eles transferem, né? Eles projetam essas impressões em nós? Porque de acordo com o vínculo que nós vamos adquirindo com os nossos pacientes, né, né, dentro de um cenário de um cenário analítico, que com o tempo a gente vai conseguindo, nem sempre a gente consegue manter esse vínculo, né? E é difícil a gente conseguir encontrar o vínculo, né? Às vezes demora algumas sessões, alguns meses. Pessoal, gostaria que, por favor, quem tivesse com o microfone ligado, que, por favor, que desligasse, tá? Mais uma vez, só para não atrapalhar os outros. Por gentileza. Deixa eu ver quem que é aqui. Eu acho que é o Robson, por gentileza, eu acho que o seu áudio está ligado. Acho que tem mais alguém. Por gentileza, eu gostaria de Viane, por gentileza.
Alguém que está com o Galaxy J7 Pro também está aberto, só não fala o nome da pessoa. Já pedi no chat para poder desligar. Tá, joia, obrigado. Ó, acho que agora desligou, então vamos continuar aqui. Então, nós paramos aqui na transferência, né? Então, quando o analisado, né, ele transfere para nós, os psicanalistas, né, o terapeuta dele, por que ele consegue, ele projeta as impressões, né, os sentimentos, as angústias, por que nós chamamos isso de transferência? Nós, quando aceitamos estarmos, né, em análise com o analisado, né, quando a gente aceita, né, porque precisa, eu sempre digo, né, já disse na outra aula, né, na aula passada também, que a terapia, ela já começa a partir do momento em que o paciente ele pega ali o celular para procurar, né, o analista, ou a indicação do amigo, ou a esposa, ou alguém que pediu que ele fosse, ou mesmo que obrigou, né? Então, a análise, ela já, né, o processo terapêutico, ele já se inicia a partir do momento que a pessoa resolve procurar nós, os profissionais desta área. Então, por isso que eu sempre peço para a gente, quando, né, nas sessões iniciais, a gente tentar procurar a entender, né, o porquê que ele nos procurou, tá? Porque aí já é uma fase onde que você já consegue já, né, traçar ali, tentar traçar ali um pouquinho de alguma técnica, de alguma estratégia ou de alguma ferramenta que você já pode utilizar e já acompanhar, né, a trajetória deste paciente. Então, voltando aqui, fechando parênteses, né, agora, voltando sobre essas questões das impressões que os pacientes projetam em nós, é porque nós somos colocados pelos nossos analisados como alguém que dá importância ao sentimento, alguém que dá importância ao que ele está sentindo, ao que ele quer dizer. Porque quando a pessoa nos procura, ela sabe que nós vamos ouvir, nós vamos dar vazão, nós vamos dar importância àquilo que ele tem para dizer. Então, por isso, muitas vezes, eu já recebi, né, várias vezes, alguns pacientes que, quando conseguem alguma coisa, eles mandam mensagem, falam, consegui passar na faculdade de medicina, você é a primeira pessoa que eu estou avisando. Eu consegui ser mãe. Eu consegui engravidar, né? Eu consegui adotar meu filho. Então, os analisados, eles nos colocam como peças importantes da vida delas. Por quê? Porque nós damos importância, nós ouvimos, né, o que ela tem para dizer. Estamos ali para dar suporte e ferramentas para que elas consigam, né, atravessar esse momento de angústia que ela está vivendo, que ou ele ou ela, né, que essas pessoas estão vivendo. Depois nós temos aí algo que é bem comum também, mesmo que não seja no mundo da psicanálise, mas já ouviram dizer que sempre tem as pessoas falar, eu segui os meus instintos. Então, quando a gente fala de instinto, nós podemos dizer que seria uma resposta involuntária que vem dentro de nós como autopreservação. Então, vamos fazer esse link, instinto e autopreservação. Por que a gente pode fazer esse link? Porque autopreservação quer dizer que a gente está fazendo algo para nos manter preservado, para a gente consiga sobreviver. Então, muitas vezes as pessoas falam, eu não sei o que vou fazer, mas eu vou seguir o meu instinto,
ou algumas pessoas estão falando, vou seguir o que meu coração está pedindo, ou vou seguir o que eu estou sentindo, vou seguir isso que está aqui dentro, que está me pedindo para fazer. Então, tudo isso, a psicanálise, né, deu-se, né, um nome de instinto, mas que para a gente não se confundir, a gente pode chamar de autopreservação. Ou seja, a gente utiliza este mecanismo para a nossa sobrevivência. Depois, vamos falar um pouquinho de libido. No libido, aí, esse é um dos principais, né, conceitos da psicanálise. O libido, ele enxerga como uma energia sexual que movimenta o ser humano. Seria como se fosse, eu gosto sempre de trazer exemplos, porque eu acho que eu aprendo melhor assim, e eu acredito que seja uma maneira mais fácil da gente lembrar, né, quando a gente estiver revisando, quando a gente estiver estudando. Então, o libido é como se fosse uma força, né, que dentro de nós, que faça ter movimento, né? Então, não é só quando a gente diz libido, não quer dizer só que é o libido sexual, mas sim o libido que vem, que traz força, que traz movimento, que ajuda, né, nós, os seres humanos, a nos movimentar, a nos conciliar com o mundo exterior. Então, o libido é como se fosse vamos dizer que seria como se fosse um caldeirão, né? Quando a gente tá fazendo ali uma sopa com muita coisa dentro, é algo que borbulha dentro de nós, né? Que faz movimento, que faça com que a gente consiga utilizar-se, né, de forças para caminhar e para, né, nos comunicar, para fazer todas as nossas atividades cotidianas. Depois temos aí os estágios da consciência, né? Que é o consciente, pré-consciente e o inconsciente, que também é um assunto que vou fazer algumas pinceladas, tá? Mas que nós poderíamos ficar aqui durante 3, 4 dias em aula, em estudos, porque são atividades, né? São assuntos que tem muitas coisas, né? Muita coisa, muitos detalhes. Então, eu quis trazer hoje alguns, né? Alguns tópicos, né? Só para a gente pincelar, mas caso, como eu já disse, caso fique algum assunto que vocês queiram se aprofundar mais, pode mandar, tá? Na área do aluno lá, para a tutoria, que a gente pode fazer isso juntos, tá? Então, os níveis, né, de consciência, quando a gente está aí nos estágios da consciência, ele é dividido em consciente, pré-consciente e inconsciente. O consciente é aquela percepção que nós temos de nós mesmos, né, de uma maneira interna e interna. Então, seria algo mais superficial, né? O que está no nosso consciente é como se fosse ali a casca do ovo, né? Aquela parte que tá fácil de acesso. Nisso, né, dentro do consciente, a gente inclui as nossas emoções, os nossos pensamentos, as nossas falas, as nossas ações, os nossos desejos, as nossas vontades. Então, todo esse material aí, esses elementos, nós encontramos aí no consciente. O pré-consciente seria o meio termo, né? Ele seria, vamos imaginar, como se fosse um pouquinho da ponte, né? Que fica entre o consciente e o inconsciente. Então, o pré-consciente seria o caminho que faça, né, que acontece para que um chegue no outro. Então, o que está ali no pré-consciente, né, nessa superfície um pouquinho mais adentro, né, quando a gente sai do consciente?
é ali que a gente encontra a maneira, né, com que a gente vai agir com o nosso inconsciente. Então, ou seja, os nossos sonhos do inconsciente, muitas vezes a gente consegue lembrar através, né, através do pré-consciente. Deixa eu tentar exemplificar para ficar mais fácil. A gente tem muitas atividades, né, dentro do nosso inconsciente, que eu disse lá no inicial, no começo da aula, que a gente vai colocando lá. E algumas vezes, né, algumas coisas, alguns dos nossos elementos, eles são, nós conseguimos acessar, mas nós não conseguimos acessar de uma vez só. Então, quem que faz isso? É o nosso pré-consciente, ou seja, ele utiliza-se de alguns mecanismos através do consciente para ir atrás do inconsciente. Então, é como se fosse o pré-consciente, é como se ele fosse ali uma pinça, que ele vai pegando ali algumas coisas e ele vai trazendo do inconsciente para o consciente. É como se fosse um mecanismo, né, que ele vai utilizando, que a gente vai conseguindo acessar através da fala. Depois, também temos aí, e por fim, né, no inconsciente, é onde que a gente tem os sonhos, os impulsos, os desejos também, mas muitas vezes os reprimidos. Então, tudo aquilo que nós queremos e não conseguimos, né, realizar, o nosso inconsciente, né, fica tudo ali armazenado nele. Então, é através destes estágios da consciência que a gente, aos poucos, vai conseguindo encontrar vazão para para o nosso trabalho. É através, né, desses três mecanismos que nós conseguimos trabalhar, né? É através desses mecanismos que a gente consegue tentar entender um pouquinho sobre, né, sobre os mecanismos né, neurológicos dos seres humanos. Depois falamos um pouquinho dos sonhos. Os sonhos são vistos como manifestações do inconsciente, né? O inconsciente querendo falar com a gente, né? Querendo falar ali com o consciente. Ele está dando um sinal, estou falando, eu preciso falar, né? Então, como que muitas vezes a gente consegue também, né? Uma outra ferramenta que a gente consegue acessar o inconsciente são através dos sonhos, tá? Então, por que que os sonhos são importantes para a psicanálise? Por que que os sonhos são importantes durante, né, as nossas sessões? Então, tem algumas pessoas, né, que já chegaram em mim e falaram, tem como você interpretar o meu sonho? Não, não é muito bem assim que funciona. Tudo isso precisa estar, né, dentro aí do cenário terapêutico. Então, não é muito simples você simplesmente interpretar um sonho de uma pessoa, vamos dizer assim, uma pessoa aleatória, né? De uma pessoa que você não tem tanto contato. Mas é possível, sim, você fazer a interpretação desse sonho quando essa pessoa já tem um vínculo com você, né? Principalmente se for o seu paciente. Por quê? Porque vocês juntos vão conseguindo fazer as associações necessárias para poder entender, ou seja, você vai conseguir fazer um link, talvez como a gente, aos poucos, a gente vai conhecendo o mundo, né, dos nossos pacientes, nós vamos ajudando eles a encontrar a interpretação para aquilo que ele sonhou, ou seja, nós vamos ajudá-lo a encontrar o porquê disso. Não sei se vocês já viram, já assistiram alguma das aulas, mas tem algumas das aulas que ensinam, né, que nos ensinam a ter as técnicas de interpretação de sonho. Então, tem algumas alguma das técnicas é separar os sonhos, é observar o cenário,
Então, tem várias técnicas aí para a gente ajudar o paciente a desvendar o sonho, né? Principalmente os pacientes que estão com você aí, mais ainda lidando com traumas. São uma das maneiras mais eficazes de lidar com os traumas, uma das técnicas mais eficazes é através do acesso aos sonhos que o paciente traz na sessão. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, só para dar uma observada se alguém tem alguma dúvida. Deixa eu ler uma aqui. Eu atendo como psicóloga, abordagem psicanalítica, tenho dificuldade nessa parte dos sonhos, pois a faculdade foi superficial. Podemos, eu acredito que seja Neia, né? Neia. Eu acredito que a gente pode tentar, juntos também, fazer aí um encontro ou alguma sessão, ou alguma aqui mesmo, né, durante os nossos encontros, e a gente pode tentar aprofundar um pouquinho mais também nessas questões do sonho, né? Como você disse aí que você já viu na faculdade, eu também posso dizer que eu não me aprofundei muito também, né? Então, por isso que seria muito interessante a gente trazer e a gente estudar juntos. Eu ficaria muito feliz de a gente poder se encontrar para compartilhar o que, né, essa troca, as coisas que eu já estudei, as coisas que você já estudou. Então, existem sim técnicas, né, para lidar com sonhos, para lidar com os traumas dos pacientes, e uma delas, que é uma das que eu gosto mais, que eu utilizo com alguns pacientes, é a gente separar os sonhos, né? Observar os elementos que o paciente traz no sonho. Então, muitas vezes vem bagunçado, né? Então, eu gosto muito de pedir para o paciente para a gente ir organizando o sonho, para a gente ir conseguindo, colocando o que em cada lugar, né? Então, eu gosto muito dessa estrutura aí dos sonhos. Tem algumas outras também, mas para não ficar muito cansativo, a gente pode ver isso uma outra na próxima aula, ou caso alguém sugira algum assunto, a gente pode sempre estar trazendo aqui para a gente discutir, tá bom? Depois aí temos aí o complexo de Édipo, que é um momento, né, que a criança de até, normalmente, 5 anos, de 4 para 5 anos, que nós podemos observar, né, que é quando a criança, ela se liga muito, né, no oposto, ela se liga muito por exemplo, a filha se liga muito no pai e fica com raiva da mãe, ou vice-versa, né? Então, parece que que ela quer que tomar um pouquinho de posse, né? Eu vejo muito sobre essa questão do complexo de Édipo, essa questão da posse. Pessoal, gostaria que desligasse o microfone, por favor, por gentileza, para não atrapalhar os demais, por gentileza. Então, como eu estava dizendo aqui sobre o complexo de Édipo, para a gente voltando aqui, é um momento, né, onde que a criança ela se liga com o oposto sexual e rivaliza o seu semelhante. É vista, né, como uma etapa de formação, ou seja, a pessoa ela precisa, a criança, para que ela, né, continue aí no seu desenvolvimento de formação como ser humano, ela precisa passar por esta fase, de modo em que a criança alimente uma relação de amor e ódio, né, paternos. Enquanto ela ama um, ela afasta o outro, ela odeia o outro. Então, a filha, ela se apega ali muito ao pai,
e ela fica com raiva da mãe, e o filho também fica com raiva do pai, porque ela tem aquele sentimento de que essa pessoa é dela, né? E ela precisa já, desde de cedo, ela precisa cuidar e proteger, né? A mãe ou o pai, né? Ou, né, vice-versa. Depois, falando aqui um pouquinho, eu já recebi também bastante dúvida lá na área do aluno, no aluno, sobre as instâncias mentais. O que são as instâncias mentais? São os três, eu costumo dizer, gosto né, de brincar assim, que são os três poderosos, né, que é o id, o ego e o superego, né? Então, essas instâncias mentais, elas também, né, são também um dos conceitos, né, básicos da psicanálise. Então, por isso que nós sempre vamos começar a estudar a psicanálise, né, nesses conceitos básicos iniciais, pelos mesmos, né, pelo id, pelo ego e pelo superego. Por quê? Porque eles são a base do conhecimento, eles são a base dos estudos, né, de Freud. Foi a partir dessas instâncias que ele começou a desenvolver, né, os demais trabalhos e as demais observações que foi feita para ele, né? E essa é um dos assuntos também que mais existem coisas, né, que utilizada por ele, mais que ele gastou mais tempo fazendo observação e experimento, justamente por ser assuntos complexos, né, que ele se gastou ali bastante tempo observando os pacientes até que ele conseguisse, né, denominar e colocar cada um, né, no seu lugar. O id, a gente começando aqui, o id é como se fosse, né, o nosso instinto, né, que está ligado diretamente com o nosso instinto, é aquele nosso desejo mais selvagem, né, mais primitivo. É aquele que ele não está nem aí para nada. O id, ele é como se fosse um cavalo solto, né, em fúria, que ele quer, eu quero e não estou nem aí para as consequências, eu não estou nem aí para as responsabilidades. É aquela pessoa que está dirigindo e passa no sinal vermelho, não estou nem aí o que vai acontecer, eu estou com pressa e o mundo que precisa parar para que eu possa passar. Depois o ego, assim como o pré-consciente, é o intermediário, né? Seria o ponto de equilíbrio entre os três. Então, o ego, ele fica ali o tempo todo pegando, ego, vem aqui, superego, vem aqui. E ele fica tentando, não, peraí, você está muito, peraí, você está demais, não, você está menos. O ego, ele seria como se fosse um mediador, vamos dizer assim, um mediador de conflito. Ele pega ali, não, ó, vamos ver, eu entendi que o ego ele quer fazer, e o superego ele também quer dessa maneira. Então o ego, ele tenta fazer ele equilíbrio. Ele não cede às vontades do id, bem como ele trabalha a moralidade, né? A maneira excessiva do superego. Então ele fica ali o tempo todo, né, mediando. E o superego, ele é como se fosse um agente de moral. O agente de moral, eu gosto de chamar o superego de conselheiro. O conselheiro, sabe, vocês têm, todo mundo acha que tem aquele amigo que é bom de conselho, sabe, né? Tirando ali um pouco, né, nós, os analistas, as pessoas, né, que estão ligadas aí com a área da saúde mental, eu sempre observa que tem, eu vou falar com tal pessoa, porque ela sempre me traz um bom conselho, sempre me traz um aconchego, né? Sempre me traz
alguma coisa que me faça me sentir bem. Então, tem pessoas, as mães são ótimas com isso, né? Muitas mães, ou aquele melhor amigo, amigo da faculdade, enfim. Sempre a gente tem aquela pessoa ali no nosso cotidiano, né? No nosso ciclo, que é aquele conselheiro. Então, o superego, ele é o conselheiro, né? Ele, na verdade, o que ele faz? Ele reprime constantemente as coisas assim que estão fora do padrão, vamos dizer assim, do padrão da sociedade. Aquilo que o ego está querendo muito, sei lá, eu tô com raiva do mundo hoje, vou colocar fogo em tal lugar, vou explodir. Aí o superego, ele vem falar, peraí, isso está errado, a sociedade, ela não vê isso com bons olhos. O prefeito não vai gostar disso, ou o presidente, entende? Ele é como seria, o superego, ele como se fosse aquela pessoa que dá uma organizada nas coisas, né? Para não ficar nem de mais, nem de menos. Então, os três, eles precisam estar em equilíbrio, tá? E depois, falando aí um pouquinho do analista, do analisando, o paciente e psicanalista, eles não podem, né? Já recebi aqui nas dúvidas também, não é aconselhável que analista e analisado sejam amigos, se encontrem em lugares, a gente vai se encontrar para tomar um café, vai se encontrar para falar da vida fora do universo analítico, não é recomendado. Então, só respondendo a dúvida dessa aluna que me fez, não é recomendado, tá, pessoal? Você se tornar amigo do seu paciente, tá? Não é recomendado, porque irá envolver emoções, irá envolver uma série de outros fatores que não ajudará no processo aí terapêutico. E, por fim, a gente pode falar um pouquinho do sintoma, né? Que de onde vêm os sintomas que são apresentados. Então, os sintomas que são que chegam, né? Como que os pacientes chegam para a gente e a gente começa a observar os sintomas. De onde que vem, né? O sintoma, ele tem a origem inconsciente, tá? Então, se surgiu um sintoma, né, que a gente observa logo no início ou durante as sessões, quer dizer que ele foi um desejo que foi camuflado, né, em forma de expressão. Ou seja, a pessoa ela não conseguiu se livrar daquilo, ela não conseguiu fazer com que o consciente, né, falasse, o consciente mostrasse. Então, isso se transformou em um sintoma, né? Então, tem várias, muitas das vezes, né, as suas vazões, o início ou a sua raiz tem início na infância. Ah, professor, então quer dizer que para a psicanálise todos os sintomas têm origem na infância? A resposta é depende, tá? Tem alguns sintomas, claro que a maioria deles tem sim origem na infância. Por isso que nós precisamos, o trabalho da psicanálise, a gente olha bastante, né, para o passado, para melhorar o presente e construir um bom futuro, né? Tinha sempre um professor que falava assim. Então, a psicanálise, a gente olha bastante sim para a infância, para que a gente consiga viver um presente melhor, né? E construir aos poucos aí o futuro. Então, o sintoma, ele tem sim, muitas vezes, uma raiz na infância. Outros são posteriores, né? Que vão ocorrendo ao longo da nossa vida, mas dos mais importantes, né, os que mais precisam ser trabalhados são os
que foram originados na infância. Por isso, sim, é importante nós estarmos sempre ligados nesta parte, nesses assuntos iniciais aí dos nossos pacientes. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. Pessoal, eu só gostaria de um pouquinho do feedback de vocês. Caso alguém não esteja entendendo, ou às vezes alguém eu esteja falando muito rápido, ou esteja falando muito devagar, eu só gostaria que vocês podem me mandar feedback, tá? Para a gente fazer de uma maneira que fica legal para todo mundo, tá? O Robson está dizendo que tem facilidade para interpretar sonhos, e ele descobriu isso durante o curso. Muito bom, muito bom. Fico muito feliz de ouvir isso. Estou curiosa para me aprofundar nesse assunto, a Beatriz. Exatamente, né? Vamos trocar figurinhas também. Eu também quero fazer parte aí dessa troca de figurinhas. Eu adoro discutir esses assuntos, tá? Então, não é só porque eu estou do lado de cá que eu sei mais que todo mundo, tá? Eu também gosto de aprender, eu estou sempre estudando, então também gosto de fazer parte aí de grupos de pesquisa, grupos onde que a gente pode ir transferindo aí conhecimento um para o outro, porque eu acredito que é assim que a gente, né, constrói o conhecimento. É um falando onde aprendeu, como que aprendeu, o que é melhor para um, o que é melhor para o outro, e assim a gente vai construindo aí bons estudos para todos. Deixa eu ver, tem mais coisas aqui. Glauco, a respeito dos estágios de consciência. O estágio intermediário nós acessamos voluntariamente. Como funciona essa pinça? Débora, foi só esse, eu dei como se fosse um exemplo, tá? Eu gosto de trazer elementos palpáveis, vamos dizer assim, para a gente tirar um pouco da teoria. Eu gosto de trazer, como eu disse, pinça, é como se fosse um mecanismo que o consciente utiliza para acessar o inconsciente. Então, por ele estar no meio do pré-consciente, eu trouxe esse exemplo aí de pinça, como se aos poucos ele pudesse acessar, tá, de alguma maneira, alguns elementos. O que são esses elementos? Os sonhos, coisas que estão lá no consciente que não foi trazido para o consciente. Então, o pré-consciente ele utilizou como se fosse uma pinça. Então, ele conseguiu chegar lá de alguma maneira para obter algumas informações, tá? Por isso que eu utilizei esse termo aí, pinça, seria essa figura de linguagem, né? Que seria a pinça, mas não é de maneira literal, vamos dizer assim, que tá, né, que tá dentro do nosso cérebro como se fosse uma pinça, é só para como um exemplo. A Cristina disse que também adoraria, vamos tentar organizar, posso falar com a coordenação para a gente aí trazer pessoas né, que já são mais especialistas nessa questão de interpretação do sonho. Eu vou adorar aprender muito. Podemos trazer, sim, vou dar essa ideia aí para a coordenação. Tá, Cristina Pereira. Muito bacana essa introdução à psicanálise clínica. Obrigado por ter você aqui, Robson. Será que pode criar um grupo para irmos colocando nossos entendimentos? Pessoal, eu acredito que sim, vocês podem criar um grupo no WhatsApp ou no Zoom mesmo para, né, para ajudar vocês
né, nos estudos, qualquer tipo de ajuda, pelo menos ao meu ver, é sempre muito bem-vindo. Então, eu acho muito válido ter grupos de estudo, desde que vocês, né, marquem esses estudos, né, e vão e tragam assuntos que são relevantes aí para todo mundo. Tenho certeza que é sensacional, super apoio a criação desses grupos. Uma boa pergunta, Kelly. O complexo de Édipo pode ocorrer por outra figura que não seja o pai? Sim. O complexo de Édipo, pessoal, ele pode ser colocado para qualquer figura, né, da pessoa que foi colocada como representante, tá? Então, vamos supor que, por exemplo, uma mãe, tá? É um exemplo, tá, pessoal? Uma mãe que separou do pai, mas essa mãe, ela mora com o irmão. Então, esse irmão, pelo fato, né, do filho, do filho não ter, né, se aproximado, ter convivido ali com o pai, o irmão da mãe faz esse papel. Então, é possível, sim, ser colocado, né, o complexo de Édipo, ele pode ser utilizado, sim, em figuras que não seja, que não seja somente o pai ou a mãe, tá? Mas é preciso ter uma dessas duas figuras, tá? Representante. Caso contrário, não é classificado, né, como complexo de Édipo. Pessoal, eu vou ter que encerrar. Eu estou vendo aqui que tem muitas, muitas, muitas perguntas. Fico muito feliz de que está todo mundo se interagindo aqui na aula. Queria muito, muito, muito que nós pudéssemos ter aí mais tempo. Aos poucos nós vamos conseguindo organizar, como eu disse no início, para que a gente, dessas nossas aulas, nós podemos aí criar novos projetos, talvez encontros em grupos para discutir alguma coisa específica, tá? Então, são projetos aí que eu sempre anoto, tá? Eu sempre leio tudo que vocês escrevem, todas as dúvidas que vocês mandam lá para a área da tutoria, eu leio tudo e estou sempre em contato com a coordenação, tá? Então, eu procuro estar sempre levando tudo para a coordenação, um pouco das coisas que vocês trazem para mim, tá? Eu tenho aqui mais de 115 comentários, não vou conseguir ler tudo, eu só tenho que agradecer, né, né, eu sei que é difícil, né, seis e pouco da tarde, todo mundo, né, a gente se encontrar, parar o que está fazendo para estudar, mas é muito válido, tá? Então, eu fico muito feliz que tem muita gente, né, estudando psicanálise. Eu sou simplesmente apaixonado pelo que eu faço, então gosto muito, por isso que eu quero estar sempre aqui junto e perto com vocês, para que a gente possa né, trazer um conhecimento junto, que a gente possa crescer juntos, porque eu acho que essa nossa classe, ela é muito, muito importante, né, principalmente pelos dias de hoje, pelas coisas que a gente está vivendo, né, que a gente está passando. Então, é sempre muito bom a gente estar sempre unido aqui, e da melhor maneira, né, de estar unido é a gente estar em estudo, é a gente estar sempre se aperfeiçoando. Então, muito, muito obrigado aí pela presença de todo mundo. Na semana que vem, eu ainda não sei ainda o dia definido, mas a coordenação avisa todo mundo assim que a gente conseguir agendar, tá bom? Eu agradeço mais uma vez, boa noite para todo mundo, bons estudos, e ficou alguma dúvida, me manda na área do aluno e eu respondo para todo mundo, tá bom? Um abraço para todo mundo e até a próxima aula.